Então, falar um pouquinho da... Desculpem se eu for um pouco repetitiva, mas esse tema e falar desse tema tem ensinado que, às vezes, a gente precisa retomar um pouquinho o histórico, né? A gente ainda não chegou num estado dele em que a gente tem uma uniformização de conhecimento do histórico do que está acontecendo. Então, vou falar um pouquinho desse contexto, eu vou passando mais rápido se precisar em alguns pontos específicos, mas então a gente tem aqui um pouquinho da contextualização. A gente fala, então, das apostas de cota fixa pela primeira vez no Brasil na Lei 13.756, né, de 12 de dezembro de 2018, que colocou as apostas de cota fixa, no seu artigo 19, como uma modalidade lotérica. Tá? Então, para vocês saberem, hoje a lei trata de 6 modalidades lotéricas, sendo a aposta de cota fixa uma delas. E como trouxe essa lei de 13.756? Ela colocou que as apostas de cota fixa poderiam ter como objeto somente eventos reais de temática esportiva. Tá? Esse era o primeiro objeto dessa lei de 2018, e sendo colocado como um sistema de apostas relativos a eventos reais ou virtuais, em que é definido, no momento da efetivação da aposta, quanto o apostador pode ganhar em caso de acerto do prognóstico. Então, essa é a primeira grande definição que a lei trouxe ao trazer de modalidade lotérica, que é chamar de aposta de cota fixa. E o que significa, então, cota fixa? Que a gente saiba exatamente no momento da aposta qual seria, né, o apostador poderia ganhar em caso de acerto. Então, vocês vão ver hoje, a partir do momento que está colocada a regulamentação, por exemplo, para quem aposta, ao entrar num sistema, ao entrar numa base, numa plataforma, necessariamente tem que estar de maneira visível, clara e objetiva quais são todas as odds, né, que se chamam, foi importado muito de anglicismo para esse setor específico, já que ele também tinha essa propagação no mundo inteiro, e tem que estar lá especificamente quanto você pode ganhar em cada possibilidade do que possa ser colocado ali. Então, a lei trouxe as apostas de cota fixa com esse objeto e disse que o governo tinha que fazer a regulamentação desse setor em 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Essa regulamentação não foi feita. Então, a gente tinha o que se costuma chamar de um setor cinza, que é aquele setor legal, mas não regulamentado e que podia funcionar, então, durante esse tempo. Havendo a necessidade, então, constatada a necessidade de que outras mudanças legais fossem feitas, né, e que isso não podia ser feito de maneira infralegal, o governo, em 2023, mandou uma nova medida provisória e um PL ao Congresso para tratar de algumas questões específicas. Para vocês terem uma ideia, a Lei 3756, por exemplo, não falava da possibilidade de pagamento de outorga para concessão desse ponto específico, né? Então, para tratar desse e de outros temas, foi encaminhada uma medida provisória, um projeto de lei, que resultou na Lei 14.790, mas com uma diferença bem fundamental para o que a gente tem tratado hoje aqui. Por meio de uma emenda apresentada no Congresso, foi colocado no artigo 3º a expansão do objeto sobre o qual poderiam recair as apostas de cota fixa. Então, as apostas não podiam mais ter como objeto somente os eventos reais esportivos, mas também os eventos virtuais de jogos online. Tá? Então, teve essa expansão depois de 5 anos, com a colocação desse objeto, que, como vocês imaginam, na verdade, expandiu esse mundo 10 vezes no mínimo, né, do que a gente estava tratando. Em dezembro de 2023, né, a gente está agora em janeiro de 2025, então a cronologia nesse caso importa. Em dezembro de 2023 foi colocado isso como objeto, e a gente tratou, então, nessa lei, para que isso pudesse, só olhando aqui o tempo, para não começar a me estender demais, porque afinal de contas eu estou no primeiro slide e eu não quero matar todos vocês aqui de fome. Então, para que fosse dada vazão a esse desafio, só colocando aqui de maneira bem rápida, foi criada em 31 de janeiro, a gente fez 1 ano agora, então, passados agora, foi criada a Secretaria de Prêmios e Apostas no âmbito do Ministério da Fazenda, com uma estrutura de órgão regulador em que a gente tem, além da secretaria, uma subsecretaria de autorização, uma de monitoramento e fiscalização e uma de processo e ação sancionatória.
Tá? Então, essa é a estrutura da subsecretaria, mas ligados ao gabinete da secretaria, a gente tem uma coordenação geral de regulação, porque a gente sabe que a regulação é feita em ciclos, ela não é um projeto terminado e nem é para ser, né? Na verdade, assim como todos os outros órgãos, então existe uma coordenação geral de regulação que vai fazer sempre a atualização e a modificação das regulamentações que foram feitas, e uma coordenação geral de jogo responsável, justamente para tentar endereçar as questões ligadas às externalidades negativas do setor. Então, com base em regulamentação, tendo em vista esse cronograma, né, como eu falei para vocês, a lei em dezembro de 2023, foi editada uma portaria que trouxe a necessidade de que fossem regulamentados 11 temas, e eles foram regulamentados por meio de 10 portarias até julho de 2024. Então, a Secretaria de janeiro de 2024 até julho de 2024, todas as portarias, as grandes maiores portarias, tinham que estar editadas. E aí, para nossa também para entender essa cronologia, na portaria que trata de autorização especificamente, a gente tem a portaria 827, de maio do ano passado, que estipulou a nossa lei. Também colocou alguns prazos específicos, tá? Para regulamentação, assim como a lei de 2018 havia feito. Então, a portaria 827 estipulou que todos aqueles que enviassem os seus pedidos de autorização até o dia, até a data da portaria, né, 90 dias, o que daria em 20 de agosto, teriam os seus pedidos analisados até o dia 31 de dezembro de 2024. Tá? Esse é o primeiro prazo que foi estipulado. Hoje a gente já não tem prazos dessa maneira, que tenha uma data fixa para terminar, porque também o processo de autorização agora é contínuo, né? Ele não é feito em lotes, ele não termina. Cada empresa que entrar pode continuar pedindo autorização, mas para esse primeiro lote a gente tinha essa fixação até o dia 31 de dezembro de 2024. Então, só passando um pouquinho aqui por todas as portarias, para que a gente tenha uma ideia de todos os temas que foram regulamentados e para que a gente saiba encontrar algumas dessas questões. E eu faço questão um pouco de passar por todas as portarias, porque é uma coisa muito interessante sobre esse conjunto, né, de regulamentação, esse conjunto normativo. A gente tem que entender as portarias da secretaria como um ecossistema, tá, de regulamentações. Apesar delas terem nominho, né, apesar delas terem o nome cada uma delas, na verdade, elas podem se aplicar a diversas finalidades. Cada instituto, cada sistema que foi pensado aqui não se aplica só para uma finalidade específica, mas ele visa atingir, endereçar vários problemas ao mesmo tempo. Então, a gente tem a portaria 561, que foi essa que instituiu essa primeira agenda regulatória, então, a portaria 615, que fala das transações de pagamento. Essa é uma portaria muito importante também para toda a nossa questão. É por meio dela, por exemplo, que são proibidas as operações com cartão de crédito, em que está dito qual pode ser o tipo de conta, as obrigações de PIF. Por exemplo, cada agente operador tem que eleger quem vai ser a sua IP, o seu IF com qual funciona, e essa instituição tem que ser informada para a gente no Ministério da Fazenda. Se houver troca disso, tem que ser informado, a gente tem que saber que houve a troca dessa instituição financeira de pagamento. Aqui está muito clara a diferença de cada uma das contas que esses agentes operadores têm que ter, a diferença entre a conta proprietária, a diferença entre a conta transacional e a diferença entre uma conta de segurança, digamos assim, que é onde tem que ter um depósito para caso alguma eventualidade, e o que importa para a gente aqui é deixar bem clara essa diferença de conta proprietária e conta transacional. Na portaria, existe a vedação de que esse dinheiro se comunique. Então, o dinheiro do apostador está na conta transacional e não pode ser utilizado para outras finalidades, e não se confunde com o dinheiro que está dentro da conta proprietária, que é aquele dinheiro que a casa de aposta vai ter que utilizar para fazer as transações do dia a dia, que é dali onde vai sair seu lucro e etc. E esse dinheiro não se confunde, a gente recebe informações diariamente relacionadas às transações que acontecem, aos volumes de quantidade de dinheiro que estejam em cada uma dessas contas, tá? Tem vários outros requisitos, então essa portaria é uma portaria muito importante, especialmente do ponto de vista criminal, especialmente do ponto de vista de quem trabalha com prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Depois disso, a gente tem a portaria 722, que fala dos sistemas de apostas e do fornecimento de dados para o SIGAP. O SIGAP é o nosso sistema de gestão de apostas.
ele é um sistema bastante complexo e pesado, onde todos os dados são enviados para a gente todos os dias, além de ter todo o módulo pelo qual são visualizados esses dados, a gente consegue fazer a fiscalização. É interessante dar uma olhada nessa portaria, especialmente no anexo dela e no manual do SUGAP, porque com base nisso, vocês conseguem ter uma ideia em todo tipo de dado que a gente recebe todos os dias, de todo tipo de transação, de aposta, de valor, de tempo, de objeto, enfim, se eu ficar listando aqui todos os dados com vocês, a gente vai ficar muito tempo, mas dá uma olhada nessa portaria e nos seus anexos e no manual, tem uma ideia da quantidade de dados que a gente recebe de maneira diária de todos os agentes operadores de aposta. Tá? Então, para que a gente possa fazer o monitoramento e a fiscalização de todas essas atividades. A outra portaria, a 827, que eu já tinha mencionado, que trata do processo de autorização, então, todos os procedimentos, todas as informações, os requisitos de habilitação técnica, jurídica e outros que têm que ser apresentados. A portaria 1143, que é a portaria que fala de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Então, além aqui de todas as obrigações, vocês sabem que o setor de apostas é um setor obrigado, nos termos da 9613, que é a Lei de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. Então, e nós somos o órgão regulador e fiscalizador dessas obrigações, né, com relação a esse setor. Então, essa portaria trouxe todas as obrigações, desde políticas de prevenção até a questão das tipologias, que a gente já originariamente conseguia identificar, mas algumas obrigações específicas que dizem direito, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, também com relação aos procedimentos de conheça seu cliente, que nesse caso tem uma importância fundamental, não só para a prevenção e combate à lavagem, mas também para as questões de jogo responsável, tá? Que isso implica na identificação de determinados temas e requisitos para que possa ser feito o acompanhamento do apostador por parte do agente operador de apostas. Esses dados também são comunicados todos ao Ministério da Fazenda. Ainda a portaria que vai tratar dos requisitos técnicos para o funcionamento e homologação dos jogos online e estúdios de jogos ao vivo. Na verdade, é importante a gente deixar claro aqui que todos os sistemas dos agentes operadores têm que ser certificados, tá? Por certificadoras que são também credenciadas junto ao Ministério da Fazenda e que são credenciadoras que trabalham em nível internacional. Então, todos os sistemas de uma plataforma têm que ter certificação. Não só a plataforma, como todos os jogos que estão ali contidos também. Então, por exemplo, a gente estava falando agora, né, que eu acho que é o maior exemplo que a gente tem, o Tigrinho. O tigrinho, na verdade, eu brinco, é como o gilete. Quem é mais velho lembra disso. Não, né, que não é a lâmina, você pega a marca e você acaba colocando aqui no pronome. O tigrinho, na verdade, como se fala, é um jogo originário que se chama Fortune Tiger, que existe um, só que foram feitos 50 mil, aspas, tigrinhos. Então, de todo jeito, disponíveis de toda forma, este não é o jogo do tigrinho, primeira coisa, né? Muito porque várias dessas plataformas, às vezes, nem oferecem o jogo de verdade. Quer dizer, você nem teve nem a chance de ganhar. Aquilo é uma plataforma, um jogo vazio. O jogo do tigrinho é um jogo certificado que é oferecido em apostas, em casas de aposta autorizadas. E aí, aqui uma coisa interessante que eu não falei no primeiro momento, mas de fato aqui nós estamos tratando de apostas de cota fixa, né? A gente, como foi muito bem colocado na primeira, a gente não está falando de jogo, a gente está falando de apostas de cota fixa. E um dos requisitos fundamentais delas é que ela seja aleatória e que independa da habilidade do jogador. Então, isso é uma questão muito importante, porque que algumas coisas estão fora ou não dessa possibilidade e da regulamentação. Então, quando o jogador aposta no tigrinho, por exemplo, é isso, não depende da habilidade dele. Tá? Isso, na verdade, é uma coisa completamente aleatória, que tem que ter, é uma aposta de cota fixa, onde as odds têm que ser colocadas ali de uma maneira muito específica, mas se depender da habilidade do jogador especificamente, então ela não é considerada uma aposta de cota fixa, ela não está dentro dessa regulamentação, ela não está dentro do que o Brasil considerou essa modalidade lotérica, que inclusive, ao considerar uma modalidade lotérica, isso é importante para também a temática aqui de defesa do consumidor, a própria lei colocou essa modalidade lotérica, assim como todas as outras, como serviço público,
tá? Então, por isso que aqui a gente fala de uma outorga do serviço público. Então, também, além do Código de Defesa do Consumidor, se aplica a Lei 13.1460, se eu não me engano, desculpe, que é a lei que fala da proteção dos usuários de serviço público também, tá? Então, essa também é uma outra característica bastante importante. Depois a gente tem a nossa portaria que vai falar do pagamento das destinações sociais, com as especificações disso, a portaria que trata de monitoramento e fiscalização, e a portaria que vai falar a 1231 do jogo responsável e as ações de comunicação, porque a lei colocou, como muito bem pontuado, alguns requisitos mínimos, mas essa portaria acaba esmiuçando todas as obrigações, os deveres e tudo que tem que estar disponível e todos os sistemas que tem que estar colocados. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, para que haja essa defesa do apostador em várias dessas dimensões, né? Não só os consumeristas, mas especialmente também aquelas relacionadas ao superendividamento e às questões de saúde mental. Por fim, a gente tem ainda a portaria que vai tratar do regime sancionador e que disciplina como vai funcionar essa aplicação. Todas as normas da secretaria, eu coloquei aqui esse QR Code que claramente está desproporcional, mas estão nesse link que levam para o site da secretaria, porque não, na verdade eu peguei as principais normas, as principais portarias que são fundamentais e que fazem esse primeiro corpo, digamos assim, da regulamentação, mas como órgão regulador a gente dispõe de vários outros mecanismos e normas que estão publicados todos aqui no site hoje e que, por exemplo, são compostas por várias instruções normativas que estão ali e por várias notas técnicas também que são produzidas. Então, por exemplo, a gente já produziu nota técnica fazendo diferença da aposta de cota fixa para o jogo do bicho, por exemplo. Né? Algumas outras que falam como calcular produtos brutos, outras como é que falam como vai acontecer determinada questão de fiscalização, enfim. Então, além de portarias e várias outras que foram editadas, também a gente tem notas técnicas e instruções normativas colocadas. E para entender ainda nessa última parte cronológica, a lei tinha colocado também um prazo de 6 meses, não prorrogáveis por 6 meses, para que entrasse a valer, tivesse então que valer toda essa regulamentação que foi feita, tá? O Ministério da Fazenda, por meio da portaria 827, também colocou esse prazo de adequação para o dia 31 de dezembro de 2024, e por isso, a partir agora do dia 1º de janeiro de 2025, a gente teve toda a regulamentação, todas as regras em vigor e entraram em vigência a partir desse momento. Mas só para pontuar aqui, né, esse período que passou, mas para vocês saberem o que aconteceu, então, mas também a partir desse período de adequação, já em setembro do ano passado, a secretaria estipulou que todas aquelas empresas que não tivessem pedido autorização até aquela data que a gente comentou da portaria de 827 já não poderiam ser consideradas em período de adequação. Então, a partir daquele momento, também a secretaria já começou a tomar as providências para fiscalização e sancionamento dessas empresas, especialmente tirar do ar, digamos assim, né? Como a gente costuma dizer de uma maneira mais objetiva, esses sites que não estivessem funcionando. Então, o que muda a partir de 1º de janeiro de 2025? O que muda é que a gente tem, então, todas aquelas normas e todas as portarias da secretaria em vigor. Tá? A gente tem todas as normas, o início total da vigência da regulamentação e, portanto, também o início das atividades de fiscalização, monitoramento e processo sancionador por parte da secretaria. E, além disso, então, somente aquelas autorizadas podem funcionar no país a partir de 1º de janeiro de 2025. Então, dentre aquele universo que a gente tinha, até aquele prazo da portaria 827, a gente teve 114 pedidos protocolados, né, de autorização até o dia 20 de agosto. A gente analisou mais de 45 mil documentos nessa brincadeira, porque todos os requisitos, além de habilitação técnica, a gente vai ver que tem idoneidade de cada um dos sócios, de cada um dos administradores, declaração de origem lista do dinheiro, comprovação de origem lista do dinheiro, habilitação técnica,
todos os comprovantes e certificados dos sistemas, enfim, não foi um processo simples, o processo de autorização é bastante complexo e bastante pesado. É, inclusive, agora a gente está na fase de terminar alguns pontos, um deles que é bastante relevante também para o nosso tema aqui, é que todas as empresas são obrigadas a ter um cadastro no consumidor.gov. Né? Enfim, então agora que a gente tem os autorizados, necessariamente agora todos tiveram que terminar, finalizar o seu cadastro, para que também a gente possa acompanhar na plataforma todas as reclamações e que a gente também receba os inputs da plataforma com relação às reclamações e aos problemas mais frequentes, mais comuns, e comece também a colocar esse dado dentro do nosso processo de fiscalização. Então, nesse primeiro momento, em janeiro, a partir de 1º de janeiro, a gente teve 68 empresas autorizadas, com 153 marcas autorizadas, só para a gente saber disso, né? Na lei, cada outorga vale 30 milhões, né? Para a administração federal. A lei colocou até 30 milhões. A administração federal, a Secretaria da Fazenda colocou o valor da outorga nesse valor máximo, e cada outorga dá direito à exploração de até 3 marcas, tá? Então, cada empresa pode ter 3 marcas para conseguir explorar, e por isso essa diferença entre empresas e marcas. A gente tem no site do Ministério da Fazenda todas as empresas com CNPJ e todas as marcas publicadas, as autorizadas, para que isso possa ser verificado e fiscalizado por toda a população. Agora, um diferencial aqui também nesse ponto que é interessante colocar é: as autorizadas pelo governo federal só podem ter a terminação .bet.br, tá? As que não tiverem não são autorizadas pelo governo federal para trabalhar. Essa é uma terminação que é um acerto com o NIC-BR, que então a empresa pede, né? O NIC, vocês sabem que é o administrador no Brasil de todas desses endereços, digamos assim, que comunica o Ministério, consulta o Ministério da Fazenda, e só depois que a gente fala sim, ela é autorizada, pode liberar aquele endereço de internet está no ar, tá? Então, essa é uma coisa muito importante. Os únicos que ainda funcionam sem BetBR são aquelas empresas que funcionam hoje sob júdice, tá? A gente já teve algumas liminares, a gente publicou no site isso também. A gente teve algumas liminares, então algumas funcionam hoje sem autorização do Ministério da Fazenda, mas por ordem judicial. Então, a gente tem 74 empresas que pagaram, 76, então, porque também a gente tem essa diferença, né, do processo e dos momentos do procedimento antes da autorização, e foram arrecadados, então, 2,28 bilhões em pagamentos de outorga nesse período que começou, então, a funcionar a partir de 1º de janeiro desse ano. Colocado esse contexto, então, eu vou tentar falar um pouquinho sobre o procedimento de fiscalização e monitoramento da Secretaria, para que a gente tenha uma ideia. Então, a principal portaria que vai tratar desse procedimento é a portaria 1225, que vai regulamentar e trazer todos os prazos, o que pode ser feito, de que maneira pode ser feito, né, qual exatamente o procedimento para isso. E algumas definições que são importantes, e nessa primeira aqui para colocar, é entre monitoramento e fiscalização. É o que a gente está chamando de monitoramento e o que a gente chama de fiscalização. O monitoramento, então, é um acompanhamento contínuo e sistemático para verificar a conformidade, tá? Principalmente o monitoramento tem sido feito hoje por meio do SIGAP, que é esse nosso sistema, então, em que a gente recebe todos os dados, já foram previstos no modelo de negócio dele, no modelo de estruturação do sistema, todos os dados que seriam necessários, o que a gente achava importante para receber todos os dias com relação às informações, para que a gente pudesse, a partir deles, verificar o que estava certo, o que não estava certo, né? O que acaba chamando atenção ou não, que desvios vão chamar essa atenção, de que maneira isso vai ser feito ou não. Como eu falei, todos os agentes operadores têm que enviar esses dados todos os dias para a gente. Então, assim, é uma quantidade bastante alta de dados que a gente tem. E a fiscalização são aquelas atividades específicas para apurar a regularidade e o cumprimento das normas. Quer dizer, aí você já vai para aspectos específicos e não o monitoramento, que acaba sendo de uma maneira mais holística, digamos assim. Além disso, a gente tem a possibilidade de fazer inspeção, né, que ela pode ser remota ou física, que aí também é você entrar dentro do sistema do operador, ou você entrar em determinada questão específica, né, que a gente tem esse poder também. A gente tem a possibilidade de impor medidas preventivas,
também no curso desse processo, né? Digamos assim, que seriam as nossas cautelares, no meio desse processo de monitoramento, a fiscalização e também a parte de requisição de informações. A gente tem a possibilidade de fazer a requisição de todas as informações que a gente entender relevantes dos agentes operadores no meio desse processo. Algumas premissas que são importantes a gente ter nisso é que essa fiscalização é baseada em evidência e gestão de riscos, assim como outros reguladores. A gente não prevê a possibilidade de fazer de ficar olhando todos os dados o dia inteiro, né? Isso seria absolutamente impossível no dia de hoje. Então, vai ser feita uma gestão de risco, que tem sido feita hoje, mas está prevista a construção, já desde a elaboração da portaria, da construção de uma matriz de risco, para que a gente possa ser feito isso hoje. Para quem está acostumado a lidar com lavagem de dinheiro, por exemplo, a gente pode dar como exemplo claro a matriz de risco do COAF, né, que é mais ou menos o modelo no qual a gente se baseia e está construindo agora. Por que também ele não foi construído a partir de agora? Porque uma coisa para a gente está muito clara em todas as conversas que a gente teve com outros operadores no mundo, com outros agentes reguladores e vendo a experiência de outros setores, tudo que a gente viu até agora, muito provavelmente não vai se repetir. Né? Porque a gente não tinha um setor regulado. Então, o que a gente acha que eram tipologias comuns de fraude, o que a gente acha que eram tipologias comuns de lavagem, o que a gente acha que eram tipologias comuns de problemas relacionados a temas consumeristas, muito provavelmente isso não vai se repetir. Porque, na verdade, a partir do momento que você tem a regulamentação, várias dessas questões, a regulamentação já foi feita pensando em coibir esses pontos específicos. Então, na verdade, a gente vai ter outros que a gente vai ter que enfrentar como desafio. E por isso eu coloquei para vocês essa questão toda do ciclo regulatório, né? O quanto é importante você ter uma maleabilidade para poder ir adaptando as normas e as questões conforme elas forem aparecendo. Então, uma atuação integrada e coordenada e proporcional, portanto, aos riscos identificados. Aqui, com relação ao monitoramento ainda, a gente tem algumas modalidades que são relacionadas à conduta, que é o acompanhamento de adequação às normas, mas prudencial também, que é a avaliação da eficácia da mitigação desses riscos. Quer dizer, né, também como outros órgãos reguladores e fiscalizadores, não basta que você tenha lá a norma ou o sistema criado para cumprir aquele requisito, ele tem que ser eficaz também naquele ponto. A fiscalização também, a gente tem algumas formas que são programadas de ofício ou por determinação judicial, para alguns casos específicos, e a inspeção, que, como eu disse, pode ser física ou remota, com registro de tudo isso no formulário de inspeção. Além disso, o acesso a dados e informações que estão previstos também, além desses dados que a gente consome, todos os dias também tem algumas remessas periódicas de algumas espécies de dados que são mais pesadas, aqui não precisam de avaliação diária, a inspeção remota ou física e a requisição de informações. Além disso, com relação às medidas coercitivas e acautelatórias, a gente tem a possibilidade de que elas sejam aplicadas antes ou durante o processo administrativo sancionador, e algumas delas que são as mais comuns, digamos assim, a gente ainda não teve a experiência de aplicá-las, mas que parecem que serão, né, pelo que a gente tem visto em outros lugares no mundo, que são a suspensão de apostas e a própria retenção de prêmios, especialmente nos casos em que você pode ter fraudes evidenciadas, né? Então, a gente pode determinar que isso aconteça. Uma outra coisa muito voltada para atingida pela preocupação de todos é evitar, por exemplo, a manipulação de spots, né? Então, essas medidas como a suspensão de apostas, por exemplo, são muito voltadas a evitar esse tipo de ilícito que aconteça. Então, com relação aos deveres dos agentes operadores de apostas, nesse ponto, né, que são objeto da nossa fiscalização nesse processo, a gente tem aqui, eu separei dois que eu achei que eram mais importantes e mais interessantes para a gente que tem uma interface maior, que são os relacionados à prevenção e combate à lavagem de dinheiro e também à portaria de jogo responsável, tá? Então, na 1143, a gente tem alguns dos deveres dos agentes operadores de apostas que são muito comuns a quase todos os outros setores, que também são setores obrigados por meio da 9613, que é a necessidade de implementar adotar e implementar políticas, procedimentos e os controles internos de PLD, FTP, né? Eu brinco que esse é o combo do apocalipse, né? Que a gente tem aqui
combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa. Então, na verdade, né, esses procedimentos são voltados sempre a esses três setores, com base até no que a gente tem nas orientações do próprio GAFI e na Convenção de Palermo, também, como foi dito, né, que é a Convenção das Nações Unidas que trata mais especificamente do combate à lavagem de dinheiro. Então, esse também está colocado aqui, e para o que importa também aqui para a gente, quando a gente está falando das políticas de PLD, o artigo 7º, eu não vou ficar lendo todas, eu prometo aqui, mas algumas delas são muito importantes, especificamente aquelas relacionadas a conheça o seu cliente. Aqui, todas as informações possíveis e imagináveis estão previstas ali no procedimento de conheça o seu cliente, têm que ser colocadas. E aí, para vocês terem uma ideia, a partir de 1º de janeiro, então, todos aqueles operadores, mesmo os que já estavam em funcionamento no Brasil de maneira legal e que foram autorizados, então, tiveram que começar a seguir esse procedimento. Então, não importa que ele já tinha o cadastro de todos os apostadores ou não, não importa que tipo de, né, de base que ele já tinha, todos tiveram que obedecer a esse novo cadastro. Então, não houve somente uma migração de base, tá? Com relação ao cadastro de apostadores, então todos tiveram que seguir de uma maneira muito pesada todas as questões de conhecer seu cliente. Com conta em banco, então, uma das questões que é muito importante também aqui para a gente o apostador tem que cadastrar uma conta, na verdade, ele pode até 3 contas especificamente deixadas cadastradas, né, no banco, numa IP ou numa IF, e o dinheiro só pode entrar ou sair de uma casa, de um agente operador de apostas por meio daquela conta cadastrada. Você não pode colocar dinheiro, nem tirar dinheiro de uma casa de apostas se não for por meio daquela conta que está cadastrada junto ao agente operador de apostas, tá? E mais do que isso, no procedimento do cadastro de conhecer o cliente, está prevista ou a necessidade de reconhecimento biométrico, né, que a gente colocou aqui, que é um problema para várias das vezes, e às vezes a gente usa como algumas soluções, mas está colocada ali a necessidade de reconhecimento biométrico para o momento de fazer o cadastro em vários momentos. Então, por exemplo, dependendo do tempo que você tiver com aquela sessão aberta de jogo, ou para retirar dinheiro na casa de aposta. Necessariamente você tem que fazer o reconhecimento biométrico para ter certeza que é você que está retirando o seu dinheiro. Então, como eu disse, na verdade, isso tem uma questão específica que é voltada à prevenção e combate à lavagem de dinheiro, mas como eu falei para vocês, né, a gente está falando aqui de um ecossistema, então todas as questões aqui, todos os pontos são utilizados para mais de uma questão. Então, o reconhecimento biométrico, por exemplo, ele está relacionado não só a evitar fraude, prevenção e combate à lavagem de dinheiro, mas também a muitas questões de jogo responsável, duas em especial. Uma delas, evitar que menores de idade joguem. Então, quando você tem o reconhecimento facial, você não impede com que você tenha menor utilizando conta de pai, mãe de algum parente ou etc. E também voltado às questões do jogo patológico, porque a gente também já tinha ouvido relatos em que as pessoas pegam, portanto, o celular de outro, né, a conta de outra pessoa, o CPF de outra pessoa especificamente, para tentar fazer, porque o dele já não consegue mais, né, em virtude dessas questões mesmo. Então, na verdade, esse reconhecimento facial, ele já vai detectar que não se trata do apostador. Então, também entram em jogo várias medidas, com perdão do trocadilho, entram em jogo várias medidas que são destinadas a bloquear com que aquela aposta aconteça, ou até mesmo a suspensão daquela conta ou expulsão daquele apostador. Nesse primeiro mês, em que pese pareça pouco, a gente já teve algumas questões voltadas a essa tentativa de fraudar o reconhecimento facial, e por incrível que pareça, a grande maioria delas que a gente já recebeu são relacionadas a menores de idade. Tá? E alguns deles, inclusive, com os pais ao lado. Assim, então, são medidas que são voltadas não só à prevenção, ao combate, né, à lavagem de dinheiro, mas também a várias questões de jogo responsável, especificamente essa questão de menores, especificamente pessoas que têm problemas relacionados ao jogo patológico. As políticas de lavagem, elas têm que ser documentadas e aprovadas, têm que ser compatíveis com os perfis de risco do agente operador,
dos apostadores, da quantidade, do volume de recursos, então veja, isso também é importante. E uma outra coisa que a lei colocou e também foi internalizada pela portaria é que você tem que ter ou conheça o seu employee, né? O seu servidor ali que trabalha com você, não só ele, mas toda a rede de terceirizados que funcione com você, toda a cadeia, toda empresa que trabalhar com você tem que passar por um procedimento bastante pesado de conhecimento, avaliação de riscos, etc. Tudo isso tem que estar documentado e isso tudo também está à disposição da Secretaria de Prêmios e Apostas. Então, aqui no artigo 6º, isso eu não vou colocar todos os nossos chavões em inglês, já que eu falei em anglicanismos, mas são todas as obrigações voltadas aos agentes operadores de aposta, tá? Além disso, o registro de informações e o monitoramento de todas essas operações, né? Então, também, como todos os outros setores que são obrigados nos termos da 9613, tem todo tipo de comunicação. Os nossos agentes operadores já estão todos dentro do SIS-COAF, a gente fez, inclusive, com o COAF um webinar esses dias, justamente para que a gente possa saber tratar todos os reportes que tenham que ser feitos ao COAF relacionados às operações atípicas ou todas as tipologias que foram colocadas, a gente já elencou 19 tipologias dentro da portaria de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, tá? Um dever de publicidade, que é que todas essas políticas têm que estar disponíveis, aqui eu estou falando de publicidade só para lavagem, tá? Não é só isso que a gente fala de publicidade no geral nas portarias e na lei, e dos procedimentos e controles internos. Eu queria falar. Enfim, e aí aqui a gente entra num outro mecanismo que serve tanto à prevenção e combate à lavagem, mas também quanto às questões de jogo responsável, que é a necessidade de identificação, qualificação e classificação de risco dos apostadores. No momento do cadastro, em todos os procedimentos de conheça seu cliente, o agente operador de apostas tem que fazer procedimentos de identificação que vão permitir verificar e validar a identidade, como a gente colocou também, mas também a necessidade de identificação de risco e qualificação daquele apostador. Algumas das obrigações que a gente vai ver que estão tanto aqui na portaria de prevenção e combate à lavagem, mas também na portaria de jogo responsável, são justamente monitoramento de comportamento dos apostadores em determinados níveis, tá? Então, não só ter mecanismos de que o apostador possa se utilizar, mas também ter um monitoramento por parte do agente operador de apostas. Então, ele é obrigado a monitorar a frequência de jogo individualizada de determinado apostador. Então, saber, por exemplo, olha, aquele apostador costuma apostar 3 vezes por dia, ele já está em 10 naquele dia, ele vai ser suspenso. Fala, olha, espera aí e volta no dia seguinte, né? Ou não é pela quantidade de apostas que ele fez, mas pelo valor. Aquele apostador está acostumado a apostar R$ 200 por dia, ele chegou em 2.000 naquele dia, fica suspenso, volta no outro dia. Um outro ponto que também que é importante aqui, mas também para a parte de prevenção à lavagem de dinheiro, mas também de jogo responsável, toda vez que você mexer no seu limite, né, então eu quero aumentar o meu limite, né, pensando em Instagram e outras questões, você tem um limite também de apostas por dia, que você tem que colocar no momento do seu cadastro, quanto você quer ser disponibilizado. Se você aumentar num determinado dia aquela aposta, aquele limite, você tem 48 horas antes de você poder mexer naquele limite de novo. Então, se a pessoa tiver naquele, né, no desespero, aumentei, quero aumentar mais, não, ela não consegue, tá? Necessariamente para você mexer mais de uma vez no seu limite no dia, você tem que esperar 48 horas para poder fazer uma alteração daquele limite de maneira específica. Isso também tem comum, então tem a ver junto com os riscos e monitoramento, né, de prevenção à lavagem e de jogo responsável. Então, com relação à identificação, tem algumas regras específicas, eu não vou passar por elas, eu acho, para a gente ter mais tempo de falar do jogo responsável também. Então, aqui a avaliação da compatibilidade da capacidade econômico-financeira do apostador e as operações a ele associadas. Então, né, esse é outro mecanismo que serve tanto para fins de prevenção quanto para fins de jogo responsável e a verificação da condição do apostador na plataforma, né? Se também, por exemplo, se ela é uma PEP e outras questões envolvidas a que a gente tenha cadastro e bases específicas. Então, aqui a classificação de novo também com relação ao risco, então essa é uma coisa que é posta para os agentes operadores, a gente também tem que ter um gerenciamento de risco.
Então, tem determinados apostadores que, no momento que entrarem, até pelas informações que prestarem, já entram numa categoria de acompanhamento especial por parte do agente operador de apostas. Tá, e aí não só com relação às questões de lavagem, mas também com relação às questões de superendividamento e outras. A gente tem conversado muito de perto com a Febraban, então a gente também pretende disponibilizar, assim que a gente fizer, por exemplo, o índice endividamento do brasileiro, a plataforma do Meu Bolso em Dia, enfim, dá uma série. A gente tem conversado com várias outras instituições também para fazer treinamentos específicos, programas específicos, campanhas específicas com relação a esse ponto em si, e também com relação à classificação. Aqui tem muito claro, e por isso aquela necessidade de acompanhamento contínuo, né? Ela deve ser revista sempre que houver alteração desse perfil de risco do apostador, e também aplicada em relação aos funcionários, parceiros e prestadores de serviço. Com relação às políticas de jogo responsável, a gente passou por várias delas, mas só para fazer algumas complementações, a nossa portaria de jogo responsável, seguindo os comandos da lei, mas detalhando melhor quais serão os procedimentos, ela vai trazer diretrizes que têm como objetivo principal minimizar esses riscos relacionados ao jogo problemático, né, que podem resultar especificamente em vício, endividamento, isolamento social e comprometimento da saúde mental e conflitos familiares. Então, esse conceito de jogo problemático vai se referir ao comportamento compulsivo ou prejudicial relacionado ao jogo, o que vai poder, então, novamente, afetar a saúde mental, emocional e financeira dos indivíduos. E algumas medidas que foram colocadas, então, nessa portaria, que a gente tem algumas diretrizes delas. Primeira, exigência de responsabilidade social, né? Eles devem adotar medidas para prevenir o jogo excessivo e garantir que os participantes estejam cientes dos riscos envolvidos. Então, todas as campanhas, então, tem algumas regras que são mais chatinhas, mais específicas, mas, por exemplo, a sessão de jogo responsável nas próprias portarias está colocada, tem que estar logo na página inicial, com destaque, não pode ser a letra miúda no rodapé da pessoa que ela não vai ver, e que tenha todas as informações ali de cara, e que tenha todos os alertas, e que tenha ajuda se a pessoa precisar. A proteção dos jogadores vulneráveis, eles vão ter que implementar políticas para identificar e proteger os comportamentos problemáticos, né, e oferecer o suporte adequado. Isso também é uma exigência da portaria. A transparência e informação, que, como eu falei para vocês, os sites vão ter que fornecer informações sobre probabilidades, sobre os riscos e os mecanismos de autoexclusão, né? Essa é uma prática internacional que é colocada como uma das questões fundamentais de todas as políticas de jogo responsável, que é a possibilidade de autoexclusão, né? A autoexclusão aqui significa, então, a gente tem a suspensão, que o apostador pode se dar por um tempo, ou a autoexclusão definitiva, que vai impedir, inclusive, qualquer recadastramento dele, é uma autoexclusão que pode ser, inclusive, uma autoexclusão definitiva de participar e de entrar em qualquer jogo, em qualquer plataforma operadora de apostas. Então, aqui as obrigações e recomendações de jogo responsável, como eu falei, você tem que ter o limite de apostas. Então, você tem, assim como você tem, digamos, no Instagram, que é uma coisa que todo mundo conhece, a possibilidade de definir os limites para apostas, seja de tempo, quanto de volume, quanto de dinheiro, fornecer as informações claras sobre o risco. Você tem que ter endereçadas os pontos, onde a pessoa pode ir se ela precisar de ajuda, 0800 que tem que ser específico, que tem que ser humanizado, não pode ser aquele que só tecla 1 para, tecle 2 para, tecle 3 para, e criar os programas de autoexclusão. A plataforma tem que ter procedimentos, e que sejam procedimentos claros de autoexclusão, para poder trabalhar com esse tema. Além disso, também é uma obrigação dos agentes operadores, né, promover a educação e a prevenção, fornecer um apoio psicológico e social, se for necessário, e monitorar e identificar os comportamentos de riscos. Eu vou deixar, já tinha me avisado 10 minutos aqui, eu vou tentar ser rápida para cobrir ainda algumas outras coisas, então eu vou deixar com vocês também a apresentação.
Mas com relação ao que a gente fez até agora, então, nesse um ano, além de toda a regulamentação e toda a implementação de tudo que foi feito, algumas coisas eu achei que valiam a pena ser mencionadas aqui, para ter uma ideia. Como eu brinquei no início, nossa vida, né, dentro do poder público vai fazer rede, ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Então, algumas das coisas que a gente colocou são a celebração de ACT com organismos de integridade esportiva, que são plataformas como Esporte Radar, eu acho que aqui, todo mundo aqui já ouviu falar, mas conhece, justamente para auxiliarem na verificação do monitoramento de manipulação de apostas esportivas, né? Eles têm plataformas que acompanham todos os jogos, o que está acontecendo ao mesmo tempo, de maneira online, então, para que também eles nos avisem quando for necessário alguma providência, alguma daquelas medidas protetivas e preventivas das quais a gente falou. A gente já começou os procedimentos também para adesão à Convenção de Macolan, que é essa convenção única que fala de manipulação esportiva hoje no mundo. Tá, então isso é importante também, porque então, com isso, o Brasil teria acesso a uma plataforma de vários países que vão tratando de todas essas questões de manipulação esportiva, de casos específicos mesmo, para conseguir fazer esse controle de uma maneira mais efetiva. A gente fez um ACT com a Anatel, né? Vocês sabem que a Anatel é uma parceira absolutamente importante, então, na derrubada de sites especificamente, nesse ponto, a lei foi muito gentil, digamos assim, com o agente regulador, que ela dá a possibilidade de que a gente comunique a Anatel e a Anatel mande derrubar imediatamente todos os sites que forem ilícitos, a gente não precisa recorrer ao judiciário, diferente de várias outras questões ou de vários outros setores, né? E com isso basta uma notificação do regulador para que os sites sejam derrubados. A celebração de um ACT que está em vias, né, de ser feito também com a Senacom, com a Secretaria Nacional do Consumidor, para que a gente possa tratar de diversas questões e também para receber todos os dados, né? Como eu disse, a gente colocou como obrigação que o agente operador seja cadastrado no consumidor.gov, então também para a gente conseguir receber algumas dessas informações e que a gente possa atuar especificamente em alguns pontos. Além disso, com a CT ou não, alguns em vias de, outros por outro caminho, mas também aqui a gente tem o CONAR, o COAF, então o CONAR com toda essa parte de publicidade, especialmente voltada à publicidade a menores, tem sido um parceiro fundamental para a nossa atuação, com o COAF para toda a parte de lavagem de dinheiro, com a Polícia Federal, que nos ajuda desde o procedimento de autorização, dando inputs para a gente analisar as questões de idoneidade. O Banco Central também, porque existe um artigo na Lei 14.790, o artigo 21, que proíbe instituições financeiras de pagamento a darem curso a operações com casas de aposta ilegais. Parece um desafio, e é um desafio, por isso que essa é uma portaria que ainda não saiu, a culpa é minha, exclusivamente minha, que estou tentando trabalhar nela faz um tempo, mas de fato também como trabalhar isso, então os próprios IPZFs não podem dar curso se identificarem que se trata de uma bet ilegal, tá? Com a FEBRABAN, nessas questões todas de combate à lavagem, mas também, como a gente viu, na parte da utilização de todos os programas da FEBRABAN relacionados ao superendividamento, com o Abracan, que é de câmbio na criação, e a gente tem pensado junto com eles a elaboração de um selo de conformidade também, que pode ser oferecido às próprias bets, e é o Conselho Digital, que congrega todas as principais plataformas de rede, porque a gente sabe também, né, a gente acabou de ouvir a nossa brilhante palestra e todas as outras coisas que a gente vê, se a gente não tiver a colaboração das plataformas, na verdade, assim, não se trata de uma terceirização da obrigação do Estado, mas de uma ação colaborativa, porque também a gente precisa que as plataformas acabem atualizando suas políticas de uso ou que façam um monitoramento mais efetivo e um acompanhamento das questões. Além disso, de atuação coordenada, a gente criou um grupo de trabalho com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Comunicação da Presidência e o Ministério do Esporte, que teve agora, a gente teve essas questões últimas no governo, mas então deve ter hoje publicada a portaria com os membros. Esse grupo tem a duração de 60 dias, mais 60 dias, que a ideia toda aqui é trabalhar algumas questões voltadas em como o SUS vai poder atuar, como vai ser feita essa questão. Uma das coisas que é colocada como requisito nas nossas portarias é a realização de um autoteste, que tem que estar disponível para a pessoa a todo tempo, dentro da plataforma. Então, desse grupo de trabalho vão sair alguns requisitos orientadores desse autoteste, para que ele também não vire uma coisa que, na verdade, vai criar uma epidemia onde ela não tem, né? Que é uma das grandes questões da saúde também. Então, esse grupo de trabalho, um grupo de trabalho com a Receita Federal, em que também vai estar sendo analisada agora todo, né, o que
aconteceu nesses últimos anos, alguns programas, e também como vai ser feita a fiscalização por parte da Receita, das bets autorizadas a partir de agora também. E a gente faz parte, né, desde dezembro do ano passado, também a secretaria já foi aceita dentro da INCLA como membro efetivo da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Então, a gente já faz parte, inclusive, de 4 ações a serem desenvolvidas esse ano, e a gente já pediu adesão, também em termos finais, para adesão à rede de laboratórios de combate à lavagem de dinheiro. Além disso, de ações implementadas. Como eu falei para vocês, a autorização, na verdade, tem uma série de requisitos que a gente teve que analisar, e especificamente falando das parcerias. Nesse caso, um dos requisitos para a autorização é a idoneidade. Tá? Idoneidade não só dos sócios, mas também dos administradores, de todos eles. Então, além de declarações, eles tiveram que entregar uma série de certificados e certidões para a gente nesse processo. E na nossa Secretaria de Fiscalização e Monitoramento, eles foram analisados quando alguns casos apresentavam alguma dificuldade. A nossa subsecretária de autorização pediu auxílio, então, em análise em 21 casos, da Secretaria de Monitoramento com relação à idoneidade das pessoas, havendo 10 manifestações contrárias nesse requisito da idoneidade necessariamente, que já foram feitas e que foram acatadas pela Subsecretaria de Autorização. Então, isso foram análises mais pesadas, que já contaram com Polícia Federal, com Receita, Ministério Público e etc., na análise todo desse processo de autorização. E também, no momento que não coloquei aqui, mas também num segundo momento, a gente tem 2 momentos na autorização, né? Um deles com vários requisitos, e o que importa para a gente aqui é essa da análise de idoneidade, e o segundo momento, que é quando já é feita o pagamento da outorga, mas ainda não é concedida a outorga, que aí um dos pontos muito interessantes de mérito que é visto aqui é da origem lícita do dinheiro, tá? Tem que se apresentar como é que foi feita da onde veio aquele dinheiro que foi usado para pagar a outorga, da onde veio aquele dinheiro que foi pagado para a integralização do capital ou para compor a conta garantia, por exemplo. Tá? Então, foram fornecidos todos os documentos de comprovação da origem. Olha, o dinheiro veio daqui, desse lugar, né? Não veio dessa conta. Veio da onde veio, como foi feito, a origem lícita desse capital que foi utilizado para integralização. Dos bloqueios de sites ilegais, a gente já teve 11.900 até hoje, 959 endereços, né, enviados à Anatel até essa data para derrubada de sites, mas contando o período de adequação, tá, gente? Não é só em janeiro. Então, desde outubro, a gente tem esse número que foi enviado para a Anatel, que também não é uma questão simples, né? É um procedimento em que a gente faz a verificação, faz a foto daquele momento que está funcionando, naquele horário, de que jeito, que tinha posta de cota fixa, que não tinha, então você tem que olhar o requisito daquilo que está sendo oferecido e que não tem autorização. Então, mesmo com esse procedimento, foram até agora 11.959, e a gente já teve até agora 53 ações de fiscalização relacionadas à atuação de influencers, né, porque eles também são considerados, e o agente operador de apostas, eles são chamados pela nossa legislação de afiliados, e o agente operador de apostas é responsável pela atuação deles, tá? Então, eles também têm que dar para a gente uma lista de quem são os afiliados, e eles respondem e podem ser multados pela atuação dos seus afiliados. Até agora, 53 relacionadas a influências e 24 relacionados a outros temas de esclarecimento e fiscalização. Um deles, por exemplo, que foi comum agora no começo do ano, a gente soltou uma nota técnica dizendo que não era possível que a copinha, para quem acompanha, né, de futebol, fosse objeto de aposta, que necessariamente ela era voltada para jogadores que, ainda que não necessariamente, mas para jogadores que são menores, então que ela não podia ser objeto de aposta. Ainda assim, alguns agentes operadores colocaram, até porque já estava no sistema, enfim, por 50 questões, mas eles já entraram, então, num processo de fiscalização, porque eles ofereceram. Outra coisa relacionada a apostas esportivas é que só podem ser objeto de apostas aqueles esportes, aquelas modalidades esportivas assim consideradas pelo Ministério do Esporte, tá? O Ministério do Esporte tem uma lista de o que é considerado modalidade esportiva. Se não tiver ali, não pode entrar. E aí algumas dessas também já apareceram, enfim, e coisas que a gente nem sabia, por exemplo, floorball. Isso é uma modalidade que as pessoas jogam, mas não é considerado uma modalidade esportiva pelo Ministério
do esporte, futebol australiano e algumas outras coisas específicas, tá? Então, isso também, esses foram os principais. E com relação a essa questão dos influencers, uma questão interessante é que a maior parte deles, né, o ato que foi investigado, nesse caso, fiscalizado, era justamente questões relacionadas a menores de idade. Não só a participação de menores, mas ser voltada essa publicidade a públicos menores de idade, né? Então, esses até agora foram os resultados do que a gente fez. Para terminar, eu juro que eu já devo ter passado muito tempo. Com relação à nossa agenda regulatória, como eu disse, a gente teve uma primeira agenda regulatória que a gente publicou, e agora a gente está publicando a segunda agenda regulatória que foi feita esse ano, para os próximos 2 anos, e a gente abriu uma consulta pública com relação à agenda regulatória, justamente para que todos possam participar e se manifestar com relação aos temas que a gente colocou como sendo aqueles prioritários, inclusive com os prazos sobre os quais a gente vai se manifestar. Então, essa é uma possibilidade que as pessoas têm de dizer, olha, não acho bom, ou isso é mais urgente, esse tema não entrou, tinha que ter entrado, ou esse tema aqui achei besteira, deixem isso daí e vamos pensar em outra coisa. Né? O que for que todos quiserem falar, está na plataforma pública do Participa Mais, do governo, mas também para o que interessa aqui, que é uma prioridade, então já está agora para o segundo trimestre, especificamente do que a gente estava tratando aqui, é esse banco de dados de cidadãos autoexcluídos e proibidos de apostar, que na verdade inclui não só banco de dados, porque a gente tem um rol gigantesco de proibidos de apostar, né? Então, sei lá, parente de jogador, nós da secretaria, né? Nós somos impedidos de apostar, todo mundo que trabalha com o tema é impedido de apostar, e várias outras categorias, mas a gente também está criando, então, como é prioridade, existem outros lugares, pensando nessas questões específicas do apostador, uma plataforma de autoexclusão, onde então a pessoa, o apostador, possa entrar, ao invés de ter que entrar em cada casa de aposta, e você coloque lá o seu CPF numa plataforma específica que não vai estar dentro de nenhum agente operador, e com isso vá uma mensagem a todos os agentes operadores de aposta, e que necessariamente você estará auto-excluído ou proibido de fazer um cadastro, né, em cada uma dessas casas de aposta e proibido de receber publicidade, todas as coisas que advenham disso. Isso é um projeto prioritário que a gente vai desenvolver, então, agora, a partir desse segundo trimestre, porque hoje as pessoas têm que entrar em cada plataforma, né? Essa foi a maneira como foi posta da lei. A gente não tinha criado ainda por conta, como também a gente falou da primeira palestra, mas às vezes tem algumas outras implicações por conta da LGPD. Então, a gente não podia obrigar que esses dados fossem compartilhados com todo mundo sem que houvesse uma previsão específica disso, mas justamente o projeto é para tentar endereçar algumas dessas questões específicas, os mecanismos de pagamento de direito de imagem, enfim, estão todos colocados, como eu disse, o selo, né, para operadores, que também vai ajudar a distinguir os legais, os autorizados dos não autorizados. Aqui a gente já fez uma proposta de 2 anos, que também tem as questões relacionadas, então, com os canais de atendimento do consumidor, no fim, que é o que importa. E aqui também a consulta pública, então, da agenda regulatória desses 2 anos. Quem quiser, por favor, entre, participe, dê opinião de como quiser, que essa parte toda regulatória é bastante pesada, séria, e a gente quer de fato ter o input da população com relação a isso. A gente tem, além de tudo, programado agora para o dia 27, nesse mesmo site, uma audiência pública, né? Então, quem quiser participar da audiência pública também, que será online, mas então com direito à fala, né? A possibilidade de manifestação de qualquer tema, não só os temas da agenda pública, também o link de inscrição está mesmo dentro desse próprio site. Desculpem ter me estendido. Enfim, eu vou ter que já me pedir desculpas por antecipação, porque eu não vou conseguir ficar até o finalzinho do evento, mas eu queria muito agradecer novamente o convite, dizer que qualquer questão, qualquer problema, qualquer dúvida, sugestão, a secretaria está aberta para receber isso.